Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h16, não perca essa hora, 7h16, e nas festas de final de ano, o costume é recepcionar o ano novo, que se inicia com vendo, né, aquela questão toda que são o estouro dos fogos de artifício. Porém, o encantamento é para quem assiste essas cerimônias festivas, mas vira um tormento para os pets devido àqueles estampidos muito altos, né, que anunciam aí este momento. E como a maioria das famílias tem um animalzinho de estimação em casa, é sempre bom evitar que os animaizinhos, como os cachorrinhos, por exemplo, acabam sofrendo, né? E a veterinária Camila Roldão está aqui conosco no estúdio da Jovem Pan para dar essas dicas de como proteger então esses animais desses incômodos na hora da virada. Doutora Camila, bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A gente já começa logo perguntando, né? O que fazer para não ver esses cachorrinhos ou esses pets, né? Enfim, os gatos, não sofrendo enquanto está todo mundo brindando a chegada do Ano Novo? Então, na verdade, o cão, quando ele é muito ansioso, ele tem que ser previamente já acompanhado, né? Já a gente precisa imaginar que esse cão vai passar por um momento, hora ou outra vai passar por um momento difícil. Então, esse cão ansioso precisa ser acompanhado ali no início de dezembro. A gente já precisa partir com algumas medicações naturais, que seja, alguns métodos, para que no dia em si ele não esteja tão ansioso, tão estressado e acabe passando de uma forma mais amena, né? Camila, bom dia, bem-vinda mais uma vez. A gente sempre ouve falar o seguinte, né? O cão, o gato, eles ouvem muito mais do que a gente. Sim. Tem uma audição muito mais aguçada, né? Então, aquele fogo que a gente escuta lá, o animalzinho ouve 2, 3, 4 vezes mais alto, enfim. Qual é a consequência disso pro bichinho, hein? Isso vai gerar um medo, um trauma, né? Muito importante. Pode ainda haver alterações mais graves, rompimento de tímpano ali, né? Dependendo da proximidade com o barulho. Mas o trauma que vai carregar para a vida é imenso, né? Então, cada vez que submetido a um barulho intenso, ele vai recordar aquele medo que ele passou naquela primeira vez. E isso vai carregar para a vida. Camila, tem muita gente, né, que tem aquele costume de prender nessas horas o animalzinho, ou num quarto escuro, ou de repente colocar dentro de uma caixa de papelão, né, que segundo, enfim, é para tentar amenizar ali a tormenta do animal. Isso funciona ou não? Não, isso na verdade vai agravar ainda mais a situação, né? O animal com medo, ele não pode ficar sozinho. Na verdade, nessa hora, a única coisa que ajuda seria fechar todas as portas e janelas, né? Tentar abafar ao máximo esse ruído, esse momento. Colocar uma música de meditação, uma música mais amena, uma luz azul, de repente, né? Ajuda a ativar os sensos de calmaria, assim como a gente faz com uma criança que tem medo de alguma coisa, né? Não ajuda a aprender, não, imagina. Agora, essa questão do medo, né, Camila, como você citou, isso pode ser uma situação pontual, porque, claro, que a gente tem a questão de fogos, né, nessa época do ano, entre Natal e Ano Novo, muito mais agora, né, no Ano Novo, e a gente acaba, eu já presenciei situações assim, né, um cãozinho na beira da piscina e o cara soltando fogos, né? Imagina o estresse para o animal, né? Exatamente. Como é que a gente identifica, depois da passagem do Ano Novo e tudo mais, bom, o meu cãozinho, o meu gatinho, está precisando de um suporte, precisa levar no veterinário em razão desse fim de ano. Ou não, a gente espera, passou essa época do ano, ele volta à sua normalidade. Como é que a gente monitora esse pós-eventos para o bichinho, hein? Então, na verdade, a gente nunca deve deixar o extremo, né? Quando a gente sabe que o animal tem medo, a gente já percebe com pequenos sinais. É uma moto barulhenta passando na rua, é um vizinho com uma máquina estrondosa, e aí a gente acaba já, a partir daí, já recomendando passar por um acompanhamento, né? E às vezes até um psicólogo canino, que a gente chamava antigamente o adestrador, eles têm alguns métodos, algumas técnicas, uns treininhos que fazem o animal passar por aquele barulho, por aquele momento estressante de uma forma mais tranquila, né? E às vezes é coisa simples, é colocar um vídeo de um fogo de artifício no YouTube com volume mais baixinho e dia após dia ir aumentando para que ele perceba que aquilo ali é só uma coisa lá fora, que não vai trazer mal nenhum para ele, né? Mas isso, claro, é uma coisa acompanhada e uma coisa gradual, não adianta fazer isso hoje, né? Doutora Camila, a gente está no verão, que é a estação mais quente do ano. E na semana passada eu saí aqui da emissora por volta de 12h30, 15 para 1 da tarde. E aí o que aconteceu? Eu acabei no meu trajeto indo para casa vendo um senhor de idade, né? Um boné na cabeça, óculos escuro, bermuda, regata, passeando com o seu cachorro, nesse horário ali, entre 12h30 até 1 da tarde. Um sol de quase 40 graus, né? Esse senhor com tênis no pé,
caminhando normalmente e o cachorrinho do lado com a língua para fora. E aí eu lhe pergunto, quais são os cuidados, né, que nós que temos pets temos que ter justamente para não fazer com que o animalzinho passe por isso, né? Ou seja, pela sede ou também pelas patinhas no asfalto, porque enquanto a gente está usando um tênis bom e bonito, né, o cachorro está ali com a patinha no asfalto. Exatamente. Para o cão, na verdade, não adianta a gente calçar um tênisinho e pensar que isso vai trazer proteção, né? Porque a forma de transpirar do cão não é suando como nós. O cão, ele transpira ele perde calor através da língua, né? Quando a gente vê aquele cão para a língua para fora, ele tá realmente com muito calor. Então, seriam os cuidados básicos, né? Escolher os horários mais amenos do dia, mais frescos do dia, bem cedo ou bem final do dia. E, claro que respeitar a condição de cada paciente, porque, por exemplo, aqueles cães braquicefálicos que têm o focinho bem achatado, eles têm mais dificuldade para respirar, consequentemente mais dificuldade para perder calor. E acaba sendo mais dificultosa essa caminhada com ele, né? Então, respeitar a condição de cada animal, um cão mais obeso vai ter mais dificuldade, mas no geral os horários mais amenos do dia, né? E lembrar de passar pelo acompanhamento com o veterinário para que não resseque o coxim, que é a forma que o animal não usa nunca um calçadinho, né? Então, pode ressecar o coxim, que são aquelas almofadinhas na parte de baixo das patinhas dos cães, para estar sempre hidratado. Mas sempre os horários mais ou menos do dia. Ô Camila, a gente sabe que aqui em Joinville até tem uma lei municipal, né, estabelecendo que é proibido a questão de fogos de artifício e tudo mais. Tem lei e nos próximos dias até a Guarda Municipal vai fazer todo um trabalho de rondas na área central, né, na área do Centro de Bem-Estar Animal aqui de Joinville, também do Abrigo Animal, até para ter algum atendimento se for necessário. A pergunta que ele faz é o seguinte: a senhora que é profissional da área, enfim, a senhora também defende que outras cidades deveriam ter ou lei municipal ou lei federal proibindo os fogos de artifício e aí facilitando a questão daqueles fogos que apenas são luminosos e tudo mais? Como é que a senhora vê essa discussão sobre isso? Sim, né? Com certeza, isso é necessário imediatamente. Até existem outras cidades na região que já tem o projeto de lei ainda não aprovado, né? Em Joinville ainda, infelizmente, eu vejo alguns lugares que vendem os fogos bem barulhentos, então ainda exige cuidados, né? E não só pelos cães, mas também pelas crianças. A gente tem uma alta incidência de crianças autistas, de crianças que não podem, né, ouvir esse tipo de barulho, que também tem medo, assim como os animais. Então isso é extremamente necessário em todo o território, com certeza. A venda do produto não é proibida, mas o manuseio sim e aí, né, a explosão, né? Isso. 7 horas e 24 minutos, não perca essa hora, 7h24, nós estamos conversando com a doutora Camila Roldão, que é veterinária, falando, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter agora, principalmente nessa estação verão, que é a estação mais quente do ano. Doutora, tem muita gente, né, que tem muita vontade de ter um pet em casa, um cachorro, um gato, né, enfim, um passarinho, e tem muita gente também que acaba ficando um pouco receoso por morar em apartamento. E tem aquelas pessoas que acabam, né, enfim, não pensando na hora, adquirem o pet para dentro de um apartamento e às vezes o apartamento é pequeno, o cachorro é grande, ou às vezes o cachorro é pequeno, mas o apartamento é grande, enfim. Eu queria saber o seguinte, né, qual o perfil seria mais indicado, por exemplo, para quem quer ter um pet dentro de um apartamento? Existe uma raça adequada, uma raça que gosta de ficar em lugares pequenos, ou que se adapta melhor dentro de um apartamento? Como é que funciona isso? Na verdade, não existe um perfil específico para cada ambiente, né? Mesmo que o cão seja pequeno, ele vai exigir uma rotina de passeios, vai exigir uma rotina fora daquele apartamento, mesmo que seja pequeno. Assim como eu tenho muitos pacientes grandes que moram em ambientes pequenos, porque eles têm a rotina de passeio, eles têm a rotina de ocupar a cabeça, que a gente chama, né? Às vezes a gente passa por um final de semana chuvoso, poxa, não dá para sair, não dá para ir em tal lugar, a gente acaba recorrendo para dar uma voltinha no shopping, para quê? Para ver gente diferente, ocupar a cabeça, se distrair, né? E o cão, por mais que viva num ambiente pequeno, por mais que seja um pincherzinho pequenininho que viva num ambiente pequeno, não significa que ele vive bem ali, né? Ele precisa realmente de uma rotina externa, precisa de uma ocupação para a cabeça, isso é distração, né? E assim como não significa que um cão pequeno vivendo num ambiente grande, num terreno grande, não precisa passear nunca, né? Então vai muito do perfil de cada paciente. Tem animal que não gosta de passear, tem animal que vive bem com aquilo.
Assim como tem animal que é muito o perfil do dono, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso. Não existe mais aquela raça característica, essa raça é mais ativa, essa raça é mais dorminhoca. Não, hoje em dia o cão, ele se adequa muito ao dono. Donos ansiosos acabam tendo que lidar com cães ansiosos. Cão ansioso acaba tendo que ter uma rotina de passeios maior, né? Então isso é muito importante, assim. Camila Roldão, veterinária, obrigado, doutora, pelo bate-papo. Bom trabalho para você e toda a sua equipe. Tá, Vão tá. ficar na torcida para que os nossos animaizinhos não sofram nessa virada de ano também. Obrigado. Muito obrigada. Grande abraço.